Nós agora daremos sequência à exposição de Apocalipse, onde estamos ouvindo a exposição das cartas que o Senhor Jesus envia às 7 igrejas do Apocalipse. E em dias apocalípticos nós precisamos desta mensagem. E eu convido-te então para que abra comigo a sua Bíblia, aí em sua casa, lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, nós leremos a partir do versículo de número 7. Apocalipse 3, 7. Convido os que estão no templo, se quiserem ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós leremos com reverência a santa palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos que sejas propício a nós, pecadores. Nós não merecemos nada de tua dadivosa mão, mas tu és bondoso e misericordioso para conosco. Nós sabemos, Senhor, que foi o Senhor quem enviou o coronavírus para humilhar a toda a humanidade em sua soberba, para mostrar a ela que um vírus que aos olhos humanos são insignificantes, que é insignificante, que não se pode ver no microscópio comum, prostraria o mundo inteiro de joelhos, derrubaria a economia, Senhor Deus, e mostraria que o ser humano não é nada. Mas quanto a nós, teu povo, tu também nos tens disciplinado, tu nos tens ensinado que tu és quem governas nossa vida, e que as coisas na nossa vida acontecem conforme a tua vontade, não a nossa. De que nossos planos não valem nada, porque a resposta certa vem dos teus lábios. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, e pedimos perdão por todas as vezes quantas nós achamos que o senhorio da nossa vida nos pertencia. Nós estamos humilhados e sabemos, Deus, que em todas as coisas tu cuidarás de nós. Agora, Pai, fala ao coração de cada um de nós, e nesse tempo de pandemia, e depois que sairmos dele, que tu nos dês a bênção de permanecer fiéis. Santo Deus, deixa-nos aprender. Não é possível que quando a pandemia sair, desaparecer, nós vamos continuar atuando do mesmo jeito. Tem misericórdia de nós, muda a nossa vida pelo poder do teu Espírito Santo e da tua palavra. É a minha sincera oração. Em nome de Cristo Jesus. Fala conosco, em nome dele nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos e queridas. No ano de 1998, irmãos, eu ouvi um dos melhores pregadores do Brasil, pregando para pastores numa conferência. E em determinado momento, aquele homem de Deus disse uma frase que impactou tremendamente a todo aquele auditório e também o meu coração. E aquele servo do Senhor dizia que mais importante do que resultados,
mais importante do que agradar a homens. A melhor coisa que um servo de Deus pode ouvir é que ele é fiel ao seu Senhor. A maior bênção que um cristão pode ter é ter a certeza de que Deus se agrada de sua fidelidade. E ao olhar para este texto, irmãos, da igreja de Filadélfia, nós encontramos uma igreja que é fiel ao seu Senhor. Em duas ocasiões nesse pequeno texto que lemos, o Senhor diz à igreja de Filadélfia que ela estava guardando a palavra do Senhor e guardando a palavra da perseverança do Senhor Jesus. Era uma igreja que enfrentava dias difíceis, era uma igreja que passou por grandes lutas, mas ela se manteve fiel. Você enfrenta dias difíceis, você está nos dias da pandemia, e você precisa, meu querido irmão, manter-se fiel. Você precisa, minha querida irmã, permanecer fiel. Então o chamado de Deus para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, nessa manhã, mas para todos aqueles que nos escutam, que são da Igreja de Jesus, é que nós devemos ser uma igreja fiel a Deus. Que o Senhor faça de nós cristãos fiéis, de uma igreja fiel, que glorifica o Deus fiel. Ao olhar para o texto da palavra, a palavra nos diz em primeiro lugar, que uma igreja fiel a Deus tem um grande Senhor. Uma igreja fiel a Deus tem um grande Senhor. Jesus se apresenta no versículo de número 7, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus envia a carta ao anjo, ao pregador da igreja, para que ele pregue a carta à igreja. E ele diz ao anjo da igreja, meu querido amigo e irmão, que ele é o santo. Santo significa que ele é separado, que ele é totalmente distinto de sua criação. Só o Senhor Deus é santo, santo, santo. Querido amigo e irmão, tudo demais está na categoria de criatura. Somente o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus Criador. E por isso então Jesus diz que Ele é o santo, Ele é separado, Ele é totalmente distinto, Ele é o Senhor da glória. Mas também o fato de que Ele é santo significa que Ele é puríssimo, que nele não há sombra de mudança nem variação, que nele não há mancha alguma, que nele não há pecado. Ele é puríssimo, Ele é perfeito, Ele é limpo, Ele é santo, Ele é glorioso. Mas esse Senhor, que é o grande Senhor de uma igreja fiel, Ele se apresenta também como o verdadeiro. E quando Ele diz que é o verdadeiro, significa que você pode confiar nele, nas suas promessas e na sua palavra. Ele não somente é o verdadeiro, Ele é a própria verdade. Quando entre nós esteve, Ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a própria verdade. E é por isso que nós devemos crer nele, porque Ele é a verdade. E podemos confiar nele, porque Ele é verdadeiro. Tudo aquilo que Ele promete na sua palavra, com respeito à sua igreja, com respeito à tua vida, com respeito ao seu povo, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele prometeu até o dia de hoje, Ele já cumpriu. Ele é o Deus confiável, Ele é o Deus verdadeiro. Não foi isso que Paulo disse no texto que lemos no início do culto? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabe que fiel é a palavra e digna de toda credibilidade, confiabilidade, porque Jesus é o verdadeiro. Mas além de apresentar-se como o santo e o verdadeiro, o Senhor Jesus se apresenta como o soberano Deus. Ele nos conta no texto, irmãos, que Ele tem na sua mão a chave de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. E nós sabemos que o Senhor Jesus, quanto à sua natureza humana, é descendente de Davi. Então a grande dinastia do povo de Deus é a dinastia davídica. E quando o Senhor Jesus diz que Ele tem na sua mão a chave de Davi, está dizendo que Ele tem na sua mão a chave do rei. Ele é o rei, Ele é o todo-poderoso Senhor.
E ele diz que porque tem essa chave, ele abre portas que ninguém pode fechar. E ele fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Ele é o soberano. Ele está no controle de tudo. Quando ele abre uma porta, querido, para você, ninguém pode fechá-la. As pessoas podem ter inveja, podem atirar pedra, podem se levantar contra você, mas ninguém fechará essa porta. Mas se ele fechar uma porta, você pode esmurrar, você pode chutar, você pode gritar. Nada vai acontecer. A porta está fechada. Jesus é soberano. Ele tem a chave de Davi. Quando ele abre, ele abre. Quando ele fecha, ele fecha. Ao ouvir esse texto, eu me lembro de uma música preciosa do reverendo Josué Rodrigues, lá de Niterói. A música de Josué Rodrigues diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Nem sempre, bem sei que o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, e só nos sons que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão graça, amor e paz? E ele termina dizendo: abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se frustrarão. Jamais se frustrarão. Ah, querido amigo e irmão, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Talvez muitos sonhos seus não foram concretizados esse ano. Talvez muitas portas foram fechadas por causa do coronavírus. Mas preste atenção, quem fechou a porta foi aquele que é santo, aquele que não tem pecado e não tem erro, foi aquele que é verdadeiro, aquele que é a verdade que te salvou na cruz, foi aquele que é soberano, e ele te ama, e se ele fechou a porta, é melhor para você que ela esteja fechada. Então não se desespere, então não se deprima, então não se deixe dominar pela angústia e pela tristeza. Entenda que o seu Senhor tem a chave de Davi, ele está no controle de tudo, ele é o soberano Deus, e ele vai cuidar de você em toda situação que você enfrentar. Então creia no Senhor e saiba que ninguém é tão grande como o seu Senhor. E ao saber disso, então, confie, descanse e deixe a ansiedade e o desespero de lado, em nome de Cristo Jesus. Uma igreja fiel a Deus tem um grande Senhor. Mas o texto da palavra continua a nos ensinar nessa manhã. E ele nos diz que uma igreja fiel a Deus é uma igreja sustentada. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja sustentada. Olhe comigo o versículo de número 8, diz assim o texto da palavra: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, a cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo II, rei de Pérgamo. E a cidade da Filadélfia tinha o propósito de ser uma cidade que representava a cultura grega no Oriente. Ela estava no caminho do correio imperial, e ela estava mais ao Oriente, e ela era chamada a Porta do Oriente. E ela foi feita então como uma pequena maquete de Atenas, com belíssimas construções, grandes esculturas e muitos deuses. Mas naquela região aconteceram dois grandes terremotos. E aquela cidade praticamente caiu no solo. E aquelas construções gloriosas que estavam ali não eram dignas de confiança. Havia rachaduras na parede. E parte da população, amados amigos e irmãos, naquela época, estava morando fora da cidade em tendas, com medo de que viesse um outro terremoto e todos eles fossem apanhados. Então a cidade de Filadélfia foi feita para ser a porta do Oriente, para revelar a cultura grega para o Oriente, mas os terremotos vieram e destruíram essa porta do Oriente, para mostrar que a cultura grega não era tudo que o ser humano precisava confiar. Então agora aquela porta não estava tão aberta como deveria estar, e o Senhor escreve
à igreja, dizendo o seguinte: ainda que a porta da grande cultura internacional não seja uma porta confiável, eu estou abrindo a porta da igreja em Filadélfia. Ele diz claramente aqui: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. E preste atenção, ninguém pode fechar. Ele diz: eu sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o teu nome. A igreja de Filadélfia não é tão grandiosa como a igreja de Éfeso. Não tem tanta fama como a igreja de Sardes. Não vive como a igreja de Tiatira, com 3 irmãos divididos, 3 grupos de irmãos, uns que ouvem um pecado, outros que caem no pecado e outros que não aceitam o pecado. A igreja de Filadélfia, irmãos, é uma igreja pequena, é uma igreja de gente que não tem tanto recurso, é uma igreja que tem enfrentado grande perseguição, mas o Senhor disse que vai fazer dela uma porta aberta e vai sustentá-la, porque ela é fiel, ela guardou a palavra e ela não negou o nome de Jesus. O Senhor está mostrando a esta igreja que quem sustenta a sua igreja é o Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, que o Senhor te sustenta nesses dias de pandemia. Davi disse lá no Salmo 37, 25, fui jovem e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu querido irmão, você pode passar tempos de escassez e dificuldade, mas o Senhor promete suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos com a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus nos ensina que a força da igreja não está no seu orçamento. A força da igreja não está no nível social e no status de seus membros. A força da igreja, meu querido amigo e irmão, não está na sua fama, nem no seu tamanho, mas a força da igreja está no sustento do seu Senhor, porque quando o Senhor diz que uma igreja é uma porta aberta e ninguém pode fechar, o diabo pode atacar, o inferno pode atacar, o mundo pode atacar, os pecadores podem se revoltar, mas aquela porta nunca ninguém fechará. O Senhor é quem faz de sua igreja uma porta aberta. O Senhor é quem sustenta a igreja. O Senhor vai suprir todas as necessidades da sua igreja e do seu povo, porque Ele é o Deus fiel. Então, se você é sustentado pelo Senhor que deu o Filho dele na cruz para pagar os teus pecados, não se desespere, meu irmão. Não é à toa que Romanos 8,32 diga: aquele que não poupou o seu próprio Filho, ou seja, Cristo morreu, antes por todos nós o entregou por causa dos teus pecados, diz o texto. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já deu Jesus na cruz para morrer no seu lugar, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Deus vai cuidar de você, meu irmão. Como diz o nosso hino: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Permaneça fiel, o Senhor cuidará de você, cuidará da sua igreja e continuará a sustentar o seu povo. Mas o texto da palavra nos chama a sermos fiéis a Deus, a sermos crentes fiéis de uma igreja fiel, que serve ao Deus fiel. E uma igreja fiel a Deus, além de ter um grande Senhor e além de ser sustentada, o texto da palavra nos ensina nessa manhã que uma igreja fiel a Deus é uma igreja honrada. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja honrada. Nós vamos ler aqui, irmãos, o versículo de número 9, diz assim o texto: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Santos irmãos e irmãs, a igreja de Cristo Jesus, nos seus primeiros dias, sofre grande oposição dos judeus. Vocês sabem que os judeus no seu tribunal votaram pedindo a morte do Senhor Jesus. E depois, irmãos, em Jerusalém e Israel, os judeus perseguem e assolam a igreja, querendo destruir todos aqueles que creem no Senhor.
O próprio apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja cristã, era o judeu puro sangue, fariseu de fariseus, que perseguia cristãos para jogá-los na cadeia, para que fossem mortos, para que fossem assassinados. E em todo o Império Romano, os judeus se opunham aos cristãos. E não sou eu quem está falando. Quem está falando é o Rei dos judeus, o Senhor Jesus, o maior de todos os judeus, o verdadeiro judeu. E ele diz daqueles judeus que perseguiam a igreja em Filadélfia, que espezinhavam, que falavam mentiras, que faziam falsas denúncias, ele diz que eles são a sinagoga de Satanás. Eles podem ser judeus exteriormente, circuncidados exteriormente, mas se não tem Cristo no coração, são sinagoga de Satanás. Eles se declaram judeus e não são. E eles estão mentindo, perseguindo o povo de Deus. E sabe o que o Senhor Jesus disse que faria? Ele disse que faria que toda a comunidade judaica de Filadélfia viesse e se prostrasse e se ajoelhasse aos pés da igreja. E ela então reconhecesse que a igreja é amada pelo Senhor Jesus. Nós precisamos saber disso, irmãos. O Israel de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus, inclusive dentre os judeus atuais e os gentios. Há irmãos nossos dentre os judeus. Aqueles judeus que creem em Jesus são filhos de Deus e são israelitas do coração, e eles são povo de Deus. E povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus, seja judeu, seja brasileiro, seja japonês, seja espanhol, seja chileno, seja americano. Quem crê em Jesus é que faz parte do povo de Deus. E o Senhor diz então que pegaria os inimigos da igreja de Filadélfia, que no caso eram os judeus, e eles se prostrariam aos pés da igreja, reconhecendo que ela é amada pelo Senhor. Querido amigo e irmão, se você crê em Cristo Jesus, o Senhor diz que vai honrar você. Ainda que você esteja sendo perseguido, o Senhor diz que vai de fato fazer com que aqueles que o perseguem se humilhem diante do Senhor e vejam o quanto o Senhor te ama. Essa cidade de Filadélfia foi fundada num contexto como esse. Ela foi fundada por Átalo II, rei de Pérgamo. Ele queria homenagear o seu irmão Eumenes. Ele amava tanto o seu irmão que botou o nome da cidade de Filadélfia. E Philos é amor no grego, e Adelphos é irmão. Filadélfia é amor ao irmão. Essa foi uma cidade criada para honrar um irmão querido. Pois bem, nessa cidade o Senhor Jesus diz que Ele honra a sua igreja. Irmãos, eu já vi inúmeras vezes Deus honrar servos que estão humilhados, cujos joelhos estão dobrados na sua presença. Não tenho tempo para contar para você, mas eu já vi dezenas de vezes pessoas querendo perseguir, humilhar, espezinhar servos fiéis de Deus, só para que o Senhor os levante e os exalte, cumprindo o que Ele diz na sua palavra, que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então, se você está sendo perseguido, meu irmão, se você está sendo humilhado por ser fiel a Deus, se alguém está pisando em você porque tem inveja de você ou quer te diminuir, não se preocupe, humilhe-se na presença do Senhor. É Deus quem vai te honrar, é Deus quem vai te exaltar. Na hora certa, é Deus quem vai te levantar. Saiba que se você é fiel a Deus, Ele promete honrar você. Ele promete te reconhecer, Ele promete estar com você todos os dias. Eu gosto muito daquela frase do Senhor Jesus, que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele vai confessá-lo diante dos anjos e diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que negar o Senhor diante dos homens, Ele vai negá-lo diante dos anjos e diante do Pai que está nos céus. Então confesse o nome do Senhor, na hora certa o Senhor vai te honrar. Talvez Ele te honre aqui, mas na glória certamente Ele vai te honrar. Creia no Senhor, confie no Senhor, mantenha-se fiel. Você não precisa receber o aplauso dos homens, você não precisa pecar para agradar a multidão, você tem que se manter fiel a Deus, porque a sua honra não vem desse mundo, a sua honra vem dos céus. Seja fiel ao Senhor. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja honrada. Que Deus faça de nós, cristãos fiéis, de uma igreja fiel, que adora o Deus fiel.
Mas ao olhar para o texto, a palavra ainda nos apresenta nessa manhã uma igreja fiel a Deus. É uma igreja que tem um grande Senhor, é uma igreja sustentada, é uma igreja honrada, mas é uma igreja protegida. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja protegida. Olhemos para o texto da palavra, no versículo de número 10. Versículo de número 10 diz assim a palavra do Senhor: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor diz à igreja de Filadélfia que porque ela guardou a palavra de Deus, da perseverança do Senhor, ou seja, ela perseverou no dia da perseguição, ela perseverou no dia da luta, ela não traiu o Senhor diz, porque você permaneceu fiel, eu vou mandar uma grande perseguição sobre o mundo inteiro, mas você vai ser preservada, você vai ser protegida, porque você é amada, você é a minha esposa fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja protegida. O Senhor promete proteger o seu povo. Meu querido irmão e irmã, isso é uma bênção maravilhosa. No Salmo 121, 7 e 8, o Salmo diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Mas talvez você me diga: pastor, isso aqui quer dizer que o cristão então não vai pegar o coronavírus, né? Porque nós somos cristãos e aqueles que são fiéis a Deus não vão pegar o coronavírus. Não, irmão, não quer dizer nada disso. A grande tribulação final que há de vir sobre o mundo inteiro é a destruição do mundo inteiro, irmão. E todo aquele no mundo que não creu em Jesus vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre do inferno. Mas aquele que crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador vai ser preservado da grande tribulação e sua alma será salva. Então, querido, se você pertence à igreja de Cristo Jesus e você crê nele como seu único Senhor e Salvador, você está protegido de ser jogado no fogo do inferno. Você está protegido da tribulação eterna que virá sobre o mundo inteiro. Os seus pecados são perdoados e você entrará na glória e estará na presença do Senhor no dia final. Mas nesse mundo, irmãos, o Senhor nos assegura que nós passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, Ele venceu o mundo. Então, crentes fiéis, irmãos, contrairão o coronavírus. Homens de Deus têm contraído o coronavírus. Isso não significa que o Senhor os abandonou. Isso significa que eles são frágeis e Deus os sustenta no meio da prova. Alguns Deus levará para a glória por meio do coronavírus. Os que ficarão aqui sofrerão, mas para eles será glória, porque eles se encontrarão com o Senhor. Então o coronavírus para o crente não é uma maldição, não é um castigo. Pelo contrário, é uma maneira talvez de nós nos encontrarmos com o Senhor, ou uma maneira de chamar a nossa atenção para nos consagrarmos para o nosso Deus. É no máximo talvez uma disciplina, mas castigo não, porque o castigo dos nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. Deus só corrige e disciplina ao que Ele ama. Então, se algum cristão contrai o coronavírus, é porque Deus o ama e porque Deus o quer mais perto dele. O coronavírus para o cristão não é ira de Deus. O coronavírus para o cristão, meu irmão, é um sinal de que ele é fraco e depende do seu Senhor e tem a presença do Senhor na sua vida a cada dia. O crente passa por tribulação. Ainda no dia de ontem eu recebi uma mensagem de um missionário que já pregou em nossa igreja, inclusive um amigo que está num país do Oriente Médio, e ele está evangelizando duas moças que são irmãs e elas se converteram. E uma delas parou de fazer as orações do Islã. E o marido começou a perceber e começou a pressioná-la. E ela contou que foi encontrada por Jesus. E ainda no dia de ontem à tarde, aquele missionário pediu oração porque o marido chamou o pai dela. E contou que ela tinha se entregado ao Senhor Jesus.
E o pai dela teve um surto, é um homem de idade enfermo, saiu gritando, desesperado, com muita raiva. E aquela moça estava triste, e o missionário amigo pediu que alguns de nós escrevêssemos uma cartinha para ela. Hoje cedo eu levantei e escrevi, e aquela irmã está correndo grande perigo, porque naquele país abandonar o Islã e crer em Jesus é perigo de vida, é perigo de ser deserdada, é perigo de ser largada pelo seu marido, é perigo de ser jogada fora, mas ela sabe que o Senhor tanto a amou, e ela tem o seu coração tão transformado por Jesus, que ela não pode deixar de assumir um compromisso vivo e pessoal com o Filho de Deus. E Deus promete proteger a alma daquela irmã, guardar a fé dela, se ela de fato é de Cristo Jesus, ainda que ela passe por perseguição externa. Os nossos missionários ali também correm perigo, porque eles foi quem falaram de Jesus para ela. Eu peço a você que ore pela vida dessa irmã no dia de hoje, mas ela vai ser protegida, porque o Senhor está com ela até no dia da provação. Irmãos, cristãos foram perseguidos, cristãos foram assassinados, cristãos caíram enfermos em enfermidades neste mundo, mas eles não se desesperam, porque eles sabem que a alma deles é salva, eles estão livres e protegidos da grande tribulação final, eles sabem que se morrerem, a sua vida não acaba aqui, eles entrarão na glória e verão o Senhor face a face, e estarão em plenitude em sua presença. Então, meu irmão, não tenha medo da morte. Então, meu irmão, não se desespere com o coronavírus. O Senhor te ama e Ele está no controle de tudo, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai conduzir a igreja, e Ele vai proteger a sua alma de ir para o inferno na grande tribulação final. Creia no Senhor. Ele é quem protege você, Ele é quem te sustenta. Se Ele quiser, você vai contrair o coronavírus. Se Ele não quiser, você não vai contrair. Mas você não precisa se desesperar, porque Ele te amou e deu Jesus na cruz para te salvar. Confie no cuidado, na proteção de Deus. O Senhor protege você no meio da tempestade. Seja um crente fiel, de uma igreja fiel, que serve ao Deus fiel. Uma igreja fiel a Deus é protegida na sua fé pelo Senhor, e ela será guardada até o final. Mas o texto da palavra tem mais a nos dizer. E ela nos diz, irmãos, que uma igreja fiel a Deus é uma igreja que se mantém leal. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja que se mantém leal. Versículo de número 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O rei está voltando. E ele diz então a esses membros da igreja de Filadélfia que eles têm que defender com unhas e dentes o que conseguiram, que eles têm que se agarrar, que eles têm que lutar para permanecer com aquilo que é deles. Conserva o que tens, Jesus diz aqui, para que ninguém tome a tua coroa. O que significa isso? Que eles têm que lutar para se manter fiéis. Já que eles são fiéis, o diabo foi para cima deles com truculência, e eles resistiram em fidelidade. Então agora o inimigo vai tentar seduzi-los, vai tentar oferecer o pecado, vai tentar oferecer aquilo que traz prazer, e se eles de fato abandonarem o Senhor para se entregarem à prostituição e ao pecado, eles não vão conservar aquilo que receberam. Eles demonstrarão que não tem Cristo no coração. Então o Senhor diz a essa igreja que ela tem que se manter leal. Conserva o que tens, eu venho sem demora. Ninguém pode tomar a sua coroa. Irmãos, nós temos que nos manter leais. Não adianta alguém ter começado fiel e lá no final trair o Senhor Jesus. Certa vez eu li a história de uma jovem senhorita que se manteve fiel na sua virgindade, querendo casar-se com o homem da sua vida. E ela fez 20 anos, esse homem não chegou, fez 25, fez 30, fez 35. Até que ela disse: quer saber, Deus, o Senhor não foi fiel a mim, não me deu um marido, agora eu vou cair na gandaia. E aquela moça caiu na prostituição com vários homens. Se afastou do Senhor, começou a viver uma vida podre, caiu numa depressão e angústia terrível, porque ela se conservou até o momento em que achava que Deus deveria ajudá-la. Ela não foi fiel até o final. Certa vez, irmãos, eu ouvi acerca de um grande pregador antigo do presbiterianismo, que tinha um aluno, um jovem aluno que pregava muito bem, e era primo de um outro pastor conhecido. Então o pastor conhecido chegou para aquele velho pastor e disse: meu
seu aluno, meu primo, está pregando muito bem, né? Que coisa maravilhosa. E aquele velho pastor disse o seguinte: não me interessa como os homens começam, me interessa como eles terminam. Não me impressiona como os homens começam, me impressiona como eles terminam. Que nós nos mantenhamos leais, que nós perseveremos em fidelidade. Não adianta você dizer: no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, no passado eu fui fiel, eu fazia tais coisas da igreja. Deixa o passado para trás. Quem segue com Cristo Jesus prossegue para o alvo e se mantém fiel em todas as circunstâncias da vida. Que você se mantenha leal, mesmo nos dias difíceis, em nome de Cristo Jesus. Quem tem Cristo no coração, tem que se manter fiel todos os dias, porque Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E ressuscitou e nos salvou, e vai nos buscar. Que você não ouça a voz do inimigo, que você se arrependa dos seus pecados, que você saiba que Deus vai cuidar de você, que você se mantenha fiel até o final. Em nome de Jesus, amém. Mas em último lugar, irmãos, para terminar a exposição da carta, nós aprendemos que devemos ser crentes fiéis de uma igreja fiel, que é fiel ao seu Senhor fiel. Mas ao olhar para esse texto maravilhoso, nós aprendemos, irmãos, em último lugar, que uma igreja fiel é uma igreja vencedora. Uma igreja fiel é uma igreja vencedora. Olha aqui para o texto, versículo de número 12, diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja fiel a Deus é uma igreja vencedora, irmãos. O Senhor Jesus nos fala o que vai acontecer conosco na glória celestial. Ele diz: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Irmãos, o nosso santuário da Unida, irmãos, é um santuário antigo. Ele começou a ser construído há mais de 100 anos atrás. E quando você sair da pandemia e vier ao nosso templo, você verá que aqui há algumas colunas. E essas colunas, irmãos, são centenárias, e elas simbolizam que essa construção está de pé e sustentada, porque ela tem excelentes colunas. Isso aqui que o Senhor escreve para os filadelfos, irmãos, é algo precioso, sabe por quê? Porque aquela cidade teve grandes terremotos, e as suas construções não conseguiram ficar de pé, mas ele diz que se você crê em Jesus, você vai ser uma coluna no santuário de Deus. Coluna significa sustentação, significa confiabilidade, significa eternidade. Se você creu em Jesus, você vai ser uma coluna no santuário de Deus. Você estará ali permanentemente. Louvado seja Deus. Você estará ali fidedignamente. Você vai durar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ao vencedor, o Senhor promete a vida eterna no santuário de Deus. Mas o Senhor promete uma nova identidade. O Senhor disse: eu colocarei sobre ele o nome do meu Deus. E também diz: eu colocarei sobre ele o meu novo nome. O nome, amado irmão, na Bíblia tem a ver com a personalidade, tem a ver com o caráter, tem a ver com a essência da pessoa. É por isso que ninguém poderia tomar o nome de Deus em vão, o nome de Yahvé em vão, porque quando você fala mal do nome de Deus, você está falando mal do caráter de Deus. E Jesus está dizendo, querido amigo e irmão, que na eternidade você vai ter na sua identidade a identidade de filho de Deus. Você vai ter o nome de Deus impresso em você. Mas o nome do Senhor Jesus significa, querido amigo e irmão, que você terá o novo nome do Senhor Jesus. Você é um nascido de novo, você é um filho de Deus, você é um servo do Senhor, você será glorificado como Ele é, você terá uma nova identidade. Louvado seja Deus. O nome de Deus estará escrito em você. Você, na glória, será filho glorificado de Deus. E já não haverá mais pecado na sua vida. Você terá plena paz com Deus e desfrutará de uma nova identidade em sua presença. Mas o Senhor te promete nesse texto, como vencedor, uma nova cidadania. Ele vai escrever sobre você, coluna, o nome da cidade do seu Deus,
A nova Jerusalém que desce do céu como noiva ataviada pelo Cordeiro. O que significa isso? Que você tem uma nova cidadania. Você tem impresso em si o nome da Nova Jerusalém. Você é cidadão da Nova Jerusalém. Você é cidadão dos céus. Você é cidadão da mais bela de todas as cidades que jamais existiu. Você é representante do reino de Deus aqui. Enquanto você está aqui, você é brasileiro, louvado seja Deus por essa cidadania. Mas você tem duas cidadanias. E a sua cidadania que vai durar é a sua cidadania eterna. Você creu em Jesus e o Senhor escreve em você o nome da Nova Jerusalém Celestial. Você não precisa de passaporte para entrar lá, porque você é cidadão daquela cidade, porque Jesus te fez cidadão daquela cidade, onde Ele vai reinar eternamente. Louvado seja Deus. Se você é fiel a Deus, o Senhor diz que você será vencedor. Ele vai te dar eternidade e sustentabilidade em sua presença. Ele vai mudar você de dentro para fora, te dará uma nova identidade, colocará em você o nome de Yahvé e o novo nome dele, Jesus, o Rei da Glória. Mas Ele também, meu querido amigo e irmão, dará a você uma nova cidadania. Ah, querido irmão, há uma música do pastor Gerson Borges que eu gosto muito, ele diz assim: somos estrangeiros, nossa casa não é aqui, este mundo não é nosso país, somos forasteiros, somos viajantes, nossa pátria é bem mais feliz. Ainda que você veja vicissitudes aqui, ainda que você se frustre com situações da nossa pátria amada aqui, saiba que você tem uma pátria celestial. Lá não haverá injustiça, lá não haverá corrupção, lá não haverá golpes, lá não haverá pessoas pedindo no meio da rua. Lá haverá glória, lá haverá vida eterna, lá haverá paz. Lá você contemplará o brilho da glória do seu grande Rei e Salvador Jesus Cristo, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Pastor, o que eu preciso fazer então, depois de tudo isso? O texto me disse que uma igreja fiel a Deus tem um grande Senhor, é uma igreja sustentada, é uma igreja honrada, é uma igreja protegida, é uma igreja que se mantém leal, é uma igreja vencedora. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo: ouça e se arrependa, ouça e obedeça. Ouça e permaneça fiel. Ouça e creia que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou e te dá a vida eterna e está com você aqui e te levará para a glória no dia final e nunca te deixará, jamais te abandonará. Ouça e descanse, ouça e confie, ouça e obedeça, ouça e se consagre ao Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, que Deus faça de nós cristãos fiéis, que Deus faça de nossa igreja uma igreja fiel, que nós sirvamos ao Deus fiel, até que nós nos encontremos com Ele na glória e desfrutemos de plena alegria em sua presença. Que Deus faça de você um cristão fiel a Deus, que crê em Jesus, que o ama e caminha em comunhão íntima com Ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.